Olá, eu sou o Edemar, acadêmico do curso de Letras Espanhol da UFSM, e hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre interação virtual versus interação face a face, né? Que é do artigo do professor Wilson Leffa, né? O professor então ele destacou, né, essas interações e foram analisadas na seguinte ordem. Primeiro, a interação do sujeito com o objeto da atividade, enfocando o conteúdo a ser internalizado. Segundo, a interação com o colega na comunidade de ensino. Terceiro, a interação com o professor. E quatro, a interação com o instrumento. Bom, o professor destacou também que na interação com o conteúdo, mostra-se que as diferenças entre os dois ambientes do ponto de vista do sujeito estão ligadas ao contexto que ocorre a aprendizagem. O número 2. Na interação com um colega, nota-se que os alunos superam a falta de contato face a face da aula tradicional e o sentimento de solidão do ambiente à distância, pelo desenvolvimento do trabalho colaborativo e criando uma comunidade solidária. Terceiro, na interação com o professor, percebe-se que os alunos se sentem mais à vontade no ambiente virtual, construindo, né, e compartilhando o conhecimento, não só com os colegas, mas também com o professor. E quatro, né, que foi na interação com o instrumento que apareceu a maior dificuldade no ambiente virtual, incluindo, né, aí a falta de experiência no uso do computador, problemas técnicos, de acesso à tecnologia, né, e a uma atitude às vezes negativa em relação ao uso da máquina. Então, no momento, né, que a gente está vivenciando, né, o momento de hoje, uma pandemia, a gente está utilizando, então, né, a nossa vida, ela mudou, né, ela mudou muito. Né, vai fazer uns 6 meses que a gente está vivenciando tudo isso. Então, aquele modo presencial, aquele contato face a face, né, que a gente tinha com os colegas, com os professores, agora a gente tem um outro contato, só que agora cada um em sua casa, né, pelas telas de computadores e celulares, usando muito a tecnologia. Então, né, fazendo um comentário do início, claro que quando o professor ele está numa sala de aula junto com os alunos, ele tem um monte, né, ele tem aquele conteúdo para ser trabalhado, para ser, né, para ser trabalhado com aquela turma, então se torna uma coisa meio mecânica, porque tipo, como o professor ele não tem, tem pouco horário, né, devido à carga né, a carga horária de horas, de outras escolas, de outras turmas, então se torna algo meio que assim mecânico. O professor, né, dá o conteúdo, né, os alunos ali vão copiando, né, vão tentando, né, entender, e conforme o professor vai tendo tempo, disponibilidade, ele vai explicando, né, senão eles têm que, né, pesquisar, eles têm que ir se virando, né, pesquisando e até pedindo auxílio pelos colegas. O segundo, né, que é a interação com a comunidade, né, então ali notou muito essa questão que tipo a falta do contato face a face, né, que tipo assim os alunos estão ali dentro, o professor está ali dentro, mas os alunos e professores eles não têm um contato assim, são alunos e professores estão ali trabalhando, né, estão cumprindo aquela carga horária, aquelas horas, depois dali não tem um outro contato maior com a comunidade, que acontece muito em si, né? Quando a gente vai para uma plataforma virtual, né, a gente, querendo ou não, a gente está no conforto das nossas casas. Então a gente se torna um pouco mais confortável de conversar, né, de ter uma outra interatividade, né, com os colegas, com os professores, porque quando você está numa sala de aula, eu vou dar o meu exemplo, né, como acadêmico, querendo ou não, às vezes tu fica um pouco com vergonha,
de perguntar, né, para o professor. Às vezes o professor ele não tem aquele tempo também disponível para nos explicar, porque às vezes o professor ele tenta o máximo da atenção, mas às vezes a turma é muito grande e não tem como ele dar conta, né, de tudo isso. Então se torna algo mais fácil, porque daí eu mando um e-mail, né, eu mando um WhatsApp, alguma coisa, se torna algo mais assim, mais prático e fácil, né? E também, né, tendo aquela questão do instrumento, a gente sabe que infelizmente nos dias de hoje, vivenciando essa pandemia, acontece várias coisas, né? E nisso essa questão que tem pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso a um computador, não têm também o acesso a um celular, né, que tem uma câmera. Às vezes, na verdade todos vêm, mas às vezes eles não têm um acesso àquela internet, né, um telefone mais com uma memória melhor, né, para acompanhar as suas aulas. Então tem sim essa dificuldade. E claro que a gente tem que procurar ao máximo, a gente que é aluno, professor, né, a gente tem que buscar, tem que correr atrás, né, dessas dificuldades, né, porque quando eu entrei na universidade, muitos aplicativos, muitas tarefas no computador eu também não sabia, porque eu peguei, né, de uma idade um pouco mais avançada, mas eu estou buscando, estou pesquisando e estou sanando essas minhas dúvidas. E eu gostaria de deixar assim, né, a gente dar uma pensada que o que vocês acham? Será que no futuro, né, a gente vai ter, a gente não vai ter mais aulas presenciais, a gente vai ter aulas só virtuais, né? É bom a gente pensar porque a gente está vivenciando algo que a gente não sabe o dia da manhã. Então a gente deve pensar bem, né, e buscar, né, o que cada um se sente mais confortável. Então, da minha parte seria isso. Uma boa noite e até a próxima.